Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Você é o limite da sua advocacia. Isso te incentiva ou te paralisa? Olá, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, advogada, mentora para advogados, estrategista para escritórios de advocacia, idealizadora da jornada da advocacia, da trilha da advocacia e da advocacia magnética, o meu curso de gestão para advocacia. Estou presidente da Comissão de Coaching Jurídico e Oratória Forense e presidente da Comissão de Cultura e Eventos, todas na subseção de Francisco Morato. É uma honra estar aqui hoje com os doutores e as doutoras, fico muito feliz, agradeço muito à seccional OAB de São Paulo pela hospitalidade, pelo carinho, pela disponibilidade com as quais sempre me recepcionam. Muito obrigada. Gente, eu fiz essa pergunta, afirmação, provocação inicialmente, afirmando que você é o limite da sua advocacia e se isso te incentiva ou te paralisa, justamente para trazer luz ao que é importante de fato nos tempos atuais. O advogado, a advogada deixou de ser mero operador do direito, aquele profissional com uma técnica jurídica robusta, que é importante, continua sendo fundamental, mas que não é apenas e tão somente ela que garante o teu êxito, o teu sucesso profissional. Fernanda, como assim? Simples. Não adianta nada você ser um exímio advogado se você não sabe prospectar clientes. Ou seja, chega um momento em que o seu escritório fecha, porque você não recebe e não prospecta novos clientes. Não adianta nada ser um técnico exímio se você não consegue fazer a manutenção desses clientes, fazer com que esses clientes se tornem depois indicadores para o seu escritório. Sim, isso é possível. E sim, acontece muito, tá? A carteira do advogado, da advogada, se faz muito mais pelas indicações que ele recebe, porque ele se torna autoridade naquele ponto inicial, do que necessariamente pela prospecção. Mas isso só acontece se você tiver gestão no seu escritório. Se você souber gerir o seu escritório. Se você não souber gerir, infelizmente, não há milagre que o faça. A mesma coisa, você é um exímio advogado, tem todas as técnicas, né, e teses jurídicas robustas, mas você trata mal os seus colaboradores. É insuportável trabalhar para você dentro do seu escritório. Dessa forma, o seu escritório também está fadado ao fracasso, ok? Fernanda, mas eu sou um exímio administrador. Inclusive, eu era administrador de empresas, né, corporativas antes de me tornar advogada. E agora eu também não estou conseguindo manter o meu escritório. Por quê? Porque não adianta nada também você ser um exímio gestor se na hora de fazer as ações você, né, capenga, chega no dia da audiência, perde a ação porque não soube fazer a manifestação, a sustentação oral ou a própria peça mesmo estava inapta. Percebe que ambos trabalham junto, em conjunto? Ambos técnica jurídica, operacional e gestão. Ambas trabalham juntas. A gente precisa criar
essa cultura na advocacia. Porque até então, ser advogado, e a gente achava que a própria OAB era contra, né, a gente profissionalizar a nossa advocacia, inclusive muitos advogados ainda tacanhos, mais resistentes, falam que a advocacia não é um negócio, né? Eu sempre pergunto, mas para quem interessa dizer para o jovem advogado que a advocacia não é um negócio? Que é para quem? Será que é para quem está sendo sustentado pelo sistema e aí fala que a advocacia não é um negócio? Geralmente é, né? Porque se você, o que é um negócio? É você aprender a empreender dentro da advocacia. É você entender que sim, é necessário você ligar para o seu cliente para informá-lo sobre o processo. É necessário você fazer canais de comunicação com o seu futuro cliente para que ele saiba que você existe. É necessário você fazer administração de caixa, capital de giro, separar pessoa física da pessoa jurídica, entender que a advocacia não é um caixa eletrônico. Tudo isso é empreender. Tudo isso é gerir a sua advocacia. Então, quem é que se beneficia quando bate no peito e fala que a advocacia não é um negócio? Entende? Então, assim, você não pode vulgarizar a advocacia, você não pode marginalizar a advocacia, mas você tem que profissionalizar, sim, o seu escritório. Porque, caso contrário, o seu coleguinha do lado está profissionalizando e aí vai para o seu cliente, porque ele vai procurar alguém que não só cumpra, né, a função técnica do seu problema, que isso aí qualquer um pode fazer, né, tendo o conhecimento e a bagagem técnica necessária, mas que também trate ele como cliente, trate ele com o respeito e o zelo que a gente deve tratar todos os nossos clientes. Tudo bem? Bom, qual que é o tema da palestra, então, hoje? É justamente esse, você é o limite da sua advocacia. E aí a gente vai trazer um viés hoje mais de planejamento. Lembrando que estamos agora com 2022 aqui, né? Dentro da nossa vida, experimentando e já vivendo, sentindo e imaginando como será esse 2022. A gente precisa traçar metas e objetivos para identificar como que vai ser o nosso futuro, ou pelo menos o nosso próximo ano, tá? Fernanda, mas esse mundo tá maluco, vem pandemia, vem quarta onda, não vem, e agora o que que eu faço? Bom, a gente já viu que dentro de todas as previsões possíveis, a imprevisibilidade sempre acontece. A gente já viu que, por mais planejado, robustamente que esteja, tudo ali, né, indexado em números, planilhas e não sei o quê, tudo pode acontecer. A gente já viu isso. O mundo Bunny, o mundo VUCA, legal, tudo bem. O que eu quero trazer para você é que, assim, o caos, ele existe e ele pode ser piorado, se tornar efetivamente um caos, quando você não tem o mínimo de alicerce. Se você constitui uma advocacia sólida, robusta, que sabe a que veio, as ondas vêm e vão, e elas vão se influenciar, né? Os ventos vêm e vão se influenciar, você vai se mover, sim, porque todos nós estamos no mesmo planeta, todos nós estamos sob o mesmo governo, todos nós estamos, né, sendo regidos por todos esses astros e tudo mais. Então, tudo isso vai acontecer com a gente. Mas como nós vamos lidar com isso? Ou quais serão os reflexos disso na nossa advocacia? É justamente nesse ponto que a gente vem conversar aqui hoje, tá? Observa, toda a advocacia é o reflexo do seu dono. Toda a empresa é o reflexo do seu dono. Nenhuma empresa é maior do que o seu dono. Ele pode até formatar a empresa dele para que seja maior que ele, mas ela nunca vai ser, sabe por quê? Porque o ideal, o pensamento, o planejamento, a execução passou por ele. E se está hoje muito bem redondinha, é porque ele é redondinho, né? Ele é aquela pessoa competente. Então, cuidado, tá? Para não desmistificar, para não cair nesse canto da sereia de que a sua advocacia vai ser muito melhor que você. Não, porque em casa eu sou uma bagunça, mas na minha advocacia eu sou organizada. Não.
Em algum ponto na sua advocacia, você deve estar mantendo aquela bagunça que você mantém na sua casa, porque nós somos únicos, nós somos unicidade. Tá? Então, se você ainda está nessa ilusão de que em casa você é uma e na rua você é outra, isso é só imaturidade da sua parte. Porque, na verdade, ou você está empregado, por exemplo, numa advocacia, e ali você está, né, camuflando todos esses defeitos de desorganização, em algum momento você vai ser pego, tá bom? Eu falo por experiência própria, porque eu trabalho mentorando profissionais de diversas áreas, entre elas advogados. Então, eu sei que quando a pessoa chega para mim e fala assim, não, mas em casa eu sou assim, essa... Não, não é, não é. Do jeito que você faz uma coisa, a tendência é que você faça todas as outras, tá? E se você é muito bom aqui e péssimo aqui, talvez seja porque aqui não te interessa tanto. Então, você está trabalhando muito mais por interesse do que por coerência física, fisiológica, emocional. Tá? Então, observa, se ali você mantém o caos e aqui a organização, eu faria uma grande autoobservação para identificar onde está efetivamente, quem sou eu efetivamente, a bagunçada ou organizada, né? Eu faria uma grande análise nesse sentido, tá? Então, vamos lá. 2022, teremos 12 meses, isso a pandemia não muda por enquanto. Né? 2022 teremos 12 meses. Eu quero que você faça agora com papel e caneta, escreve aí quanto que vai ser o seu faturamento em 2022. Dezembro, quando você chegar em dezembro de 2022 e olhar para trás, quanto que você quer ter faturado nesse ano? Escreve aí, por favor. Eu espero. Tem gente que quando a gente fala assim, escreve aí quanto vai ser seu faturamento. A pessoa, ela está tão movida à escassez que ela não consegue nem mensurar um valor alto. Ela fica achando, ai meu Deus, vou ganhar 12 mil reais, né? Em 2022, em dezembro de 2022. Ou então ela está vibrando tanto, né, em abundância, que ela fala, eu vou faturar 1 milhão, né? Então eu quero que você, a partir desse seu primeiro impulso, nessa pergunta simples que eu fiz, quanto que vai ser o seu faturamento em 12 meses, né? Qual vai ser o seu faturamento em dezembro de 2022, até dezembro de 2022? Eu quero que você escreva qual foi sua percepção. Escreve, por favor. Você se sentiu confortável em colocar um número? Ou você se sentiu ai, que estranho, não quero, não sei. Ai, meu Deus, nunca pensei nisso, sabe? Escreve. O que eu estou fazendo aqui com você? Eu estou usando uma técnica de coaching justamente para identificar onde estão os seus perfis sabotadores. Como é que você se auto-sabota? De repente, essa dificuldade de precificar, de colocar um número para o seu faturamento do seu escritório, pode ser porque você ainda não sabe lidar com dinheiro. E não saber lidar com dinheiro é o que faz a maioria dos advogados não ganharem dinheiro. O que é não saber trabalhar com dinheiro? Por exemplo, você tem dificuldade de precificar os seus honorários. Chega um cliente para você, você não sabe dizer com qualidade o valor, sabe dizer com robustez, com segurança o valor dos seus honorários. Você sempre fica um pezinho atrás achando que ele vai achar caro demais. Se você já passou por isso, ou se você está passando por isso, eu peço que você faça uma observação, o que o dinheiro significa para você. Porque muitas vezes a gente traz memórias do nosso viés inconsciente. Quer ver? Às vezes a pessoa via na casa dela que o pai dela trabalhava muito, que o pai dela trabalhava 23 horas por dia. E eles eram muito bem de vida. Ela ia para Disney todo ano, eu já tive mentorada assim, tá? Ela ia para Disney todo ano, ela tinha todos os brinquedos que ela queria, ela ganhou um carro com 18 anos, ela tinha tudo na vida dela. O pai dela montou o escritório de advocacia para ela. Mas ela não conseguia colocar preço nos honorários dela. Por quê? Porque dinheiro significava falta de amor, falta de atenção. Fernanda, mas que incoerente.
Porque ela ia para a Disney todo ano, ela tinha brinquedos novos, ela ganhou o carro com 18, o pai dela montou o escritório para ela. Então, pois é. Mas o pai dela trabalhava 23 horas por dia, lembra? Ou seja, o pai dela saía para trabalhar, ela estava dormindo. O pai dela chegava do trabalho, ela estava dormindo. No final de semana, o pai dela estava trabalhando. Durante as festas, o pai dela estava trabalhando. E olha, naquela época não tinha internet, tá? Naquela época não tinha celular, smartphone. Então, eu quero que você observe agora, olha para que lado, né, a gente vai. Eu quero que você observe agora como é que você tem se portado fisicamente em relação aos seus filhos, aos seus entes queridos, porque muitas vezes a gente está trabalhando e está dando de tudo. O que que é dar de tudo? Dar de tudo o que que é? É material? A gente precisa dar amor, dar afeto, dar presença, dar carinho, tá? Então, o que que acontece? Eu não consigo colocar um preço, porque se eu começar a ganhar dinheiro, eu vou ficar igual ao meu pai. Eu não quero ser igual ao meu pai para os meus filhos. Essa mentorada falou isso para mim. Então, ela não conseguia dar preço certo nos serviços dela, nos honorários dela, porque isso lembrava que ela ia ganhar dinheiro, e se ela ganhasse dinheiro, ela ia ficar igual ao pai dela, ausente. Entendeu? Então, gente, isso que eu estou falando é muito sério, porque está dentro do nosso viés inconsciente, né? E muitas vezes esse viés inconsciente ele é trazido por inconsciente coletivo também. Então, você nasceu numa determinada família religiosa, você estudou em determinada escola que tinha esses e aqueles preceitos, e tudo isso dá para a gente aprofundar muito mais. Inclusive, aqui eu tenho uma palestra que eu já proferi aqui na OAB São Paulo, que fala justamente sobre autossabotagem. Depois você dá uma olhada lá, tá bom? Bom, fiz a minha metona, vamos fechar o parênteses da autossabotagem, tá? Fiz a minha metona, coloquei lá em 12 meses eu vou ganhar 120 mil reais. Legal. 120 mil reais em dezembro de 2012. Vamos cortar? Então, eu gosto de chamar assim, eu tenho a metona e agora eu tenho a metinha. Vamos cortar por 12 meses? Vamos. Cortei por 12 meses. Legal, ficou 10 mil, para ficar fácil, tá? Cortei por 12, você faz aí nos seus cálculos, tá bom? Eu estou te dando o meu exemplo, você faz os seus exemplos, tá? Cortei por 12 meses, deu 10 mil. 10 mil reais. O mês tem 30 dias. Eu trabalho 20, né? Então, eu trabalho 20 dias. Coloca aí 10 mil. Se você quiser fazer por dia, você pode, tá? Eu vou fazer por dia só para a gente tirar essa dúvida, mas depois eu quero que você tire. 10 mil reais dividido por 20 dias. 500 reais por dia. Um cliente meu, se você fizer cálculo trabalhista, ou se você cobrar consulta, geralmente as consultas elas custam em torno de 250 para mais, né? Aí não tem limite de consulta para você cobrar. Mas se você atender, por exemplo, 500 reais, 250 uma consulta, vamos colocar aqui 10 mil reais. Por isso que cobrar consulta é importante, tá? Não só porque o OAB manda, mas porque te dá capital, te dá dinheiro. 10 mil reais dividido por 250 reais. Eu tenho que atender 40 consultas. Se eu atender 40 consultas a 250, lembrando que 250 é o primeiro parâmetro, né? Você vai cobrar enquanto você quiser. Salvo engano, no Estatuto da OAB, lá na tabela de honorários, acho que está até mais, né? Depois você confere lá na tabela de honorários quanto está, porque eu parei de olhar na tabela já faz muito tempo. Mas você dá uma olhada lá na tabela de honorários, que eu acho que está até mais. A gente teria que, pensando nesses 10 mil reais, pensando nas consultas, a gente teria que atender uma média de 40 pessoas por mês. 40 é muito, Fernanda. Eu não vou, ainda mais numa cultura como a nossa, que o povo não paga consulta e não sei o quê. Legal. Então, qual é a média de honorários que você cobra por cliente? Bom, Fernanda, geralmente eu cobro não menos que 2 mil reais. Legal. 2 mil reais, olha a mágica, gente. Está preparado para a mágica? Se você cobrar uma ação de qualquer coisa, 2 mil reais, quantos clientes você precisa atender no mês para fazer os 10 mil reais? 5 clientes. 5 clientes, você faz 10 mil reais.
tá? Por mês. Isso eu estou colocando o valor mínimo de uma ação básica do valor mínimo, tá bom? Eu sei que tem jovens advogados que estão me assistindo aqui, às vezes eles acham valores muito altos, né? Mas saiba que no escritório de advocacia você vai cobrar da tabela, a tabela de honorários, ela serve como piso, tá bom? E é bom até que existe uma tabela, porque aí você, na hora de negociar com o seu cliente, você fala, eu não posso cobrar menos, porque senão a OAB é uma falta, né, no estatuto, então eu não posso cobrar menos, tá bom? Você pode falar isso para o seu cliente e está escrito, né, no estatuto, então você não está mentindo para ele, tá bom? Então você cobra da tabela para cima. Eu estou colocando 2.000 assim só para facilitar a nossa conta, tá? 5 clientes você precisa converter para que você faça o seu trabalho efetivamente. Fernanda, mas 5 clientes, aonde eu pego esses clientes, né? Vende na feira? Não. Como é que você faz? Você vai usar e estruturar o marketing jurídico dentro do seu escritório. Porque a partir do marketing jurídico, você vai ter meios de identificar, primeiro, quais são os canais de comunicação para adequar aos seus possíveis clientes. Então, a gente identifica o que eu faço, que tipo de nicho eu abordo, por exemplo, eu trabalho com ações trabalhistas rurais. Então, onde estão esses trabalhistas rurais? Aí eu preciso identificar onde eles estão, eu vou incluir as palavras-chave lá no Google e vou poder fazer o Google Ads, né? Poder fazer agora as divulgações dentro do Google Ads para poder já me ranquear. A gente usa a palavra ranquear, tá bom? Para poder fazer essa prospecção de clientes com mais efetividade. Percebe como é simples? Não é fácil, tá? Porque exige estratégia, exige organização. Então, eu sei que não é fácil. Mas é simples quando você tira as nuvens, o ruído da frente, sabe? E começa a olhar com frieza, com distanciamento de quem é empreendedor, de quem é advogado, de quem entende que o seu negócio depende de si e não vai ser maior do que si mesmo, tá? Então, observa. Para conseguir os 120 no ano, você precisa de 10.000 por mês. Para conseguir 10.000 por mês, você precisa de 5 clientes. Aí você vai fazer, dentro da sua estrutura de advocacia, dentro do seu setor de marketing jurídico, você vai estruturar canais de comunicação para prospectar de forma ética esses possíveis clientes. Quantos clientes você precisa prospectar? Quanto de investimento no Google Ads você precisa para poder fazer os 10.000 reais? Quanto de divulgação você precisa investir para poder fazer o retorno, ter o retorno dos seus clientes e assim por diante? Observa, depois que você fez isso, com a parte financeira, você vai escrever quais são os seus gastos por mês. Então, primeiro a gente trabalhou com o que a gente quer, agora a gente trabalha com o que a gente tem. Quais são os meus gastos no mês? Quanto eu gasto de internet? Quanto eu gasto com telefone? Quanto eu gasto com roupa? Tem advogada que inclui maquiagem nos seus custos mensais do escritório, porque ela se maqueia por conta da advocacia. Quanto eu gasto no Google Ads? Quanto eu gasto com o meu estagiário, com o meu associado? Você vai fazer esse apanhado de cálculos para poder identificar com água, luz, aluguel, telefone, né? Esse apanhado de cálculos, OAB também você vai inserir. Esse apanhado de cálculos e a partir daí você vai ver se aquela metona de 120 corresponde, coaduna com esses custos que você tem. Porque eu não sei se você percebeu a pegadinha que eu fiz aqui, eu te falei quanto você quer faturar, mas eu não te perguntei quanto você quer lucrar. E faturamento é totalmente diferente de lucro. Faturamento é tudo que o seu escritório recebe, 100% dos honorários. Lucro é o que sobra depois que custeou todas as despesas do escritório. E por despesa do escritório, se o seu escritório está muito bem gerenciado, você se incluiu na despesa do seu escritório. Fernanda, como assim eu me incluí? Sim,
Porque você é um colaborador do seu escritório como qualquer outro. Pode não parecer. Às vezes, quando a gente é advogado solo, né, a gente olha assim e fala, ai, que loucura. Mas não é loucura. Na verdade, é o momento que você começa a treinar para quando você expandir. Entende? Então você já começa a fazer certinho agora, bem redondinho, para quando você expandir, você ter chances reais de ver, de perceber o lucro do seu escritório, de perceber os resultados que você está tendo no seu escritório, tá bom? Então, observa, eu tenho um Prolabore por mês, qual é o meu custo pessoa física para eu ter de retirada do meu escritório, independente do lucro, porque o lucro é isso, o lucro é lucro, o lucro é extra, né? O lucro é para ir para Paris. O Prolabore é para você se manter durante o seu dia inteiro, durante a sua vida, né? Para você pagar suas contas, comprar suas blusinhas, essas coisinhas do dia a dia, percebe? Fez esse planejamento em relação ao faturamento, agora você vai olhar os custos para depois retirar o Prolabore, e dentro dos custos tem o seu Prolabore, que é o seu salário, tá bom? É o salário do dono. Incluiu isso, agora você começa a observar qual é o lucro do seu escritório. Fernanda, eu não consigo fazer esse cálculo, eu tenho dificuldade de precificação, como você estava falando antes, eu acho até que é autossabotagem, eu nem sabia que existia, mas eu acho que eu tenho autossabotagem, todos nós temos, tá? Só para você saber. Eu, inclusive, que trabalho com isso, também me autossaboto, é natural, tá bom? É do ser humano se autossabotar, tá? Ninguém está imune. Mas eu queria entender melhor, queria saber melhor como faz. Então, aqui vai uma orientação. Tá com dificuldade de olhar para frente? Se você está com essa dificuldade de olhar para frente, olha um ano para trás. Começa a fazer os cálculos de quanto que entrou no seu escritório nesse ano aqui, de 2021. Olha no seu escritório qual foi o faturamento que você teve. Desse faturamento, pensando que você agora despertou para a gestão da advocacia, e aí depois você me procura para a gente poder conversar e eu te mostrar melhor como funciona, você entendeu isso? Sabe o que você vai fazer a partir de agora? Você vai mensurar as estratégias e as formas para aperfeiçoar a sua gestão a partir de agora. Então, a partir de agora para frente, você tem a oportunidade de entender como você foi até aqui. Como você foi até hoje não define quem você vai ser. Não define quem você vai ser. Mas aí esse como você vai ser depende de uma coisinha: decisão. E aqui, minha amiga, meu amigo, eu te falo o seguinte: decidir, todo mundo fala, decidir, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, esse ano eu vou arrebentar, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer tudo. Mas só que decisão sem ação, sem constância, sem consistência, não é nada. Então, decidir de verdade como adulta é você efetivamente fazer a lição de casa. Então, olha para trás, 2021, quanto você faturou efetivamente. Mesmo que você não tenha anotado em lugar nenhum, você recebeu o Pix, você tem extrato do seu banco, faz as contas. Boa vontade, uma vez na vida, pelo menos por hoje, só por hoje, faz essas contas, pega, resgata os extratos que está aí no seu app, resgata os extratos e vem para o jogo, entendeu? Verifica, quanto eu faturei, caramba, você pode levar um susto, às vezes seu escritório está muito bem, obrigado, já está na hora de contratar. Ou então você pode levar um susto, seu escritório está falindo e você não percebeu. Legal, porque agora sim você consegue decidir para frente. Entende? Agora você consegue decidir para frente o que você quer a partir de agora. A partir de agora eu fui essa. Não, até agora eu fui essa. A partir de agora eu vou ser outra. Essa outra depende do seu movimento, depende de você fazer o que efetivamente precisa ser feito. Tudo bem? Identificou quanto você faturou em 2021, quanto você quer faturar em 2022. Analisa, junto com os números de 2021, o que você fez de errado e o que você fez de certo, para você duplicar o que fez de certo e eliminar o que fez de errado.
Identificou isso? A partir de agora, você traça metas e objetivos. Se eu preciso de 5 clientes por mês, para eu ter um faturamento mínimo, que eu considerei ali R$ 10.000 por mês, então o que eu vou começar a fazer? Eu vou efetivamente começar a fazer um estudo de como eu posso implementar o marketing jurídico no meu escritório. Isso passa pela gestão, tá bom? Depois eu vou analisar efetivamente como é que eu faço para implementar a gestão de pessoas no meu escritório. Porque eu preciso que meus colaboradores performem tão bem quanto eu. Porque eu preciso que eles entendam qual é a cara da advocacia que eu quero ter. Eu preciso que eles entendam como atender o meu cliente como se fosse uma extensão de mim. Eu preciso que eles entendam que a advocacia é nossa e que se ela crescer, eles também crescem. Isso é tudo a gestão de pessoas. Agora eu te pergunto, a provocação inicial, você é o limite da sua advocacia. Ela te assusta ou ela te impulsiona ou ela te assusta e paralisa? Ela te motiva, te dá gás, te dá ânimo ou ela te paralisa? Independente da sua resposta, seja qual for as duas, eu quero que você conte comigo. Eu sou a Fernanda Ferreira da Silva. Você me encontra no YouTube para mais de 700 vídeos, no Instagram para mais de 2.000, quase 3.000 postagens direcionadas para a gestão da advocacia. O meu Instagram e o meu YouTube é Fernanda Ferreira Advogada. Fernanda Ferreira Advogada. Então, eu conto com você, pode perguntar, tirar suas dúvidas, bora prosear, como eu sempre falo, tá bom? E reverbera comigo. Muito obrigada, OAB, pela oportunidade, muito obrigada a todos vocês. O nosso ano de 2022 seja maravilhoso, seja saudável, seja empoderado, que a gente consiga finalmente respeitar a nós mesmos nos processos da nossa vida e respeitar ao próximo também, que nada mais é do que o reflexo da gente, tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês e encerro por aqui. Obrigada. Tchau, gente.